Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá fazer uma análise aqui do que foi dos estudos de ontem à noite, tá? Para que a gente possa entender um pouco mais, tá? Os pares que eu analisei, eu entrei no AUD JPY, os outros não entrei, deixei sua análise pronta, que era para hoje, né? Só que o movimento aconteceu durante a noite toda aí. Então vamos analisar esse contexto, tranquilo? Então vamos lá. Primeiro par que a gente analisa o GBP USD para entradas de até 1 hora, tá gente? Não tem a entrada de 15 minutos não. Todos com entrada de até 1 hora. Então vamos entender o contexto aqui, tá? Entender o contexto. Deixa eu só pegar a canetinha. Canetinha. Vamos lá. É um padrão que pelos estudos já vinha caindo bastante, tá? Caiu bastante. Ele já tinha um indicativo, eu tinha pego semana passada, semana retrasada também, um movimento de venda nessas regiões, tá? Só que isso já passou e ele veio trabalhando acima da linha de tendência de baixa, né? Ele já vinha trabalhando aqui acima dessa linha, tá? Trabalhou em cima dessa linha e aí viu o que acontece? Ele lateralizou em cima de um suporte mensal em cima dessa região do 21.610, tá? Em cima dessa região, e ele lateralizou muito, né? Dizendo assim, ó, não queremos ultrapassar esse limite, vamos dizer assim, certo? Aí dentro do estudo normal que eu fiz, a gente tem aqui uma reversão, a reversão ela confirmou aqui, tá? A reversão, a entrada seria com o fechamento desse candle aqui, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais o zoom. Essa setinha que vocês estão vendo aí é uma setinha que quando eu faço a análise, eu coloco a setinha que é para eu não esquecer qual era o movimento daquele momento, tá? Por isso que tem essa setinha. Então o movimento era de alta. Qual que era a intenção? A intenção era que quando ele rompesse esse movimento aqui, esse caixotinho, ele fizesse um pullback e fosse para cima, né? Aí eu compraria no fechamento desse candle aqui. Como foi na madrugada, não dei conta de passar a noite acordado, ele rompeu essa região e buscou lá o alvo, né? E está querendo buscar a região de resistência semanal na região do 23.763, que é essa região que é um ponto-chave importante para o mercado, tá? E ele pode ir buscar lá, fazer o pullback e fazer o movimento novamente, ou ele perde. Só que isso daí é muito para frente ainda, talvez semana que vem, não sei. A gente não sabe ainda qual vai ser o movimento. Perder tudo de novo e vir atrás aqui, tá? Então ele pode fazer um pullback, faz um pullbackzinho e continua o movimento de alta. Mas o fato é que nossa entrada ela estaria aqui, tá? Nessa região aqui, que seria uma boa compra. Infelizmente foi na madrugada, eu tinha deixado uma operação aberta com trailing stop ligado e tudo mais no AUD JPY, deu tudo certo, beleza, a operação deu lucro, encerrei agora de manhã. Mas os outros que eu deixei com a análise tudo pronta, eu não entrei, porque eu ia ficar com uma exposição muito grande, né? Ia dar um overtrade, eu falei, não dá para ficar exposto assim. Mas a questão que eu quero que vocês entendam é que a entrada, tá? O conceito de entrada aqui, ó, se você tem que olhar o contexto por inteiro, né? O gráfico inteiro, mas tem que olhar também os pontos sensíveis do mercado, tá? Não vou falar sobre aula, tá bom? Então a gente já tem aqui, ó, se você observar, ó, um movimentozinho que se perdeu e tem aqui, ó, média móvel se cruzando, hein, ó, cruzou aqui média móvel indicando a fraqueza, tá indicando essa fraqueza aqui cruzou para cima, ó, indicando que a força compradora tá chegando. É um ponto em que o mercado já estava lateralizando muito, tá? E aí ele rompeu essa região aqui, que é uma região que é o divisor de águas, para reverter para cima, tá? Rompeu, foi para cima e buscou lá. Quem tivesse posicionado, perfeito, tranquilo? Outro par que a gente analisou, que é o GBP-JPY, tá? O GBP-JPY, ele estava trabalhando na região de um triângulo simétrico, tá? Um triângulo simétrico, tinha a setinha tá para cima, tinha um contexto de alta também, tá? Um contextozinho de alta. Ele rompeu a região de resistência semanal, que é essa região do 131.922, que é essa região aqui, essa linha vermelha aqui, ó, é uma região que era importantíssima, e tem uma linha de tendência de baixa aqui fortíssima também. Então ele rompeu a LTB e rompeu a resistência semanal aqui. Então, ponto, e rompeu o retângulozinho também, tá? Que é um dos nossos estudos aí. Rompeu fazendo a perna para cima. O alvo realmente seria nessa região. Ele atingiu o alvo, tá? Atingiu o alvo muito tranquilamente no gráfico de 1 hora. Você poderia ter executado também no gráfico de 1 hora e gerenciado no gráfico de 15 minutos. Os cachorros estão latindo aí, tá? Desculpa aí, gente, tá? Então, você pode gerenciar o trade, tá? A setinha tá para cima, o estudo era para cima. A gente vai esperar um pullback, né? Ele ainda pode reverter para cima ainda, então 1, 2, 3, pode estar ainda na perna 3 ainda para cima. Se a gente observar, ó, 1, 2, perna 3, pode estar ainda para cima.
Se eu colocar uma Fibonacci aqui, ele vai me dar uma extensão de até onde que ele poderia ir, né? Vamos fazer o teste? Vou botar aqui, usar Fibonacci para a gente ter uma previsibilidade de movimento, tá? Então tá, Fibonacci está aí. Então o alvo, ó, praticamente o alvo seria naquela região lá da resistência mensal lá, tá? Na região de 135, a região do 135 é 135 mil, né? 135.000, então seria nessa região aí, tá? O alvo. Então ele vai fazer o pullbackzinho, o mercado ele anda em pernas, vai fazer o pullback e aí ele retorna lá pro alvo, tá? Então pode ser ainda um movimento muito bom, vou esperar, tá? A gente vai, acho que vou até monitorar ele, continuar monitorando ele. Euro-USD, um movimento de alta também, perfeito, infelizmente, ontem quando eu estava analisando, o mercado ainda estava aqui, ó, nessa região, ó, ainda estava nessa região aqui, ó, nessa perninha aqui, ó. Felizmente, a gente não aguenta, ser humano, fui dormir, deixei nada aberto e aí o movimento vem exatamente no ponto que a gente queria, né? Baita compra aí no mercado, infelizmente não peguei porque não dei conta de ficar acordado. Movimento muito bom, o mercado está trabalhando nesse retângulozinho entre resistência e suporte mensal e aí tem no meio aqui uma resistência ou suporte semanal, onde o mercado estava, inclusive era uma pernazinha aqui para cima, né? 1, 2, 3, pode ser que vá para cima ainda o movimento, a gente vai ter que esperar se vai ocorrer o rompimento ou não, para que ele possa buscar novos níveis de mercado, tá? A gente não sabe, isso que eu estou falando, não sabemos ainda, então vamos ver se vai querer fazer topos mais altos que topos anteriores, tá? E aí a gente vai tendo algumas outras confluências de fatores para poder somar junto com a análise, tá? Mas o fato é que a compra seria aqui, ó, na máxima, o rompimento dessa máxima aqui, a compra seria aqui, stop loss nessa região e aí você teria surfado também nesse movimento. Só que como eu já expliquei, eu estava exposto em uma outra operação, eu preferi não abrir outras operações, tá? Mas a análise, como é feita essa análise aqui, gente, é só um treinamento, tá? Não posso falar sobre a análise em si, não. Estou só mostrando de uma forma bem rasa como é o contexto. Euro-GBP, vamos olhar o Euro-GBP. Euro-GBP tinha dois cenários possíveis para ele. Deu o cenário que eu já esperava, na verdade, que era o cenário de queda de venda, né? Porque ele já tinha perdido uma LTA. É um par que estava muito indeciso, na verdade, não tinha tanta importância assim, mas que ele estava dentro de uma região muito consolidada, né? Que é essa região aqui. E aí ele já tinha perdido o canalzinho de alta, estava esperando esse rompimento aqui, né? Mas também tinha a possibilidade dele ir para cima, tá? Então por isso que eu deixei essas duas setinhas aqui e aconteceu o segundo cenário. Qualquer um desses movimentos aqui, eu entraria comprando ou vendendo, tá? O que acontecesse primeiro eu teria entrado. No caso aqui, ó, venda, né? Aconteceu venda, mas até a própria venda aqui, ela veio com uma exaustão, né? Venda de movimento, isso eu não gosto desse padrão aí. Foi um movimento forte, né? No caso de notícia. O SDJPY está só surpreendendo cada dia mais. É um par que tem acontecido algumas coisas aí, guerra comercial, algumas coisas de notícias, então ele às vezes ele perde a métrica, né? Nesse caso aqui, o sentimento era para alta, né? Para compra, então deu start na compra, deu start na compra. E aí, se você não tiver ajustado o stop, teria levado stop. Então, se você tivesse ajustado, não teria, né? Só que ó, você vê que tem um movimento alto e ele voltou tudo, né? Mas é uma região também que é uma região de consolidação, tem topos mais baixos que topos anteriores. E aí já era previsível a perda desse canalzinho de alta aqui, né? Era previsível a perda desse canalzinho de alta, até porque se você observar o movimento de alta dele aqui está muito ruim. Quando você analisa ponto a ponto, né, candle a candle, aí, analisando todo o contexto, você pode ver que ele realmente poderia ter vindo para baixa, né? Mas o cenário que eu tinha previsto era para alta, tá? Ele deu start da alta aqui da compra, deu start, depois ele voltou, mas no caso você estaria no lucro, né? Se você não tiver ajustado. Bom, a UDJPY vocês já conhecem porque é o que eu estava posicionado na compra. Eu até postei no Instagram. Para quem não me segue no Instagram, aproveita, segue aí. Eu tinha colocado uma compra lá embaixo, né, no início do movimento, vou mostrar para vocês. Eu fiz um preço médio, então eu tinha compra aqui, eu tinha zerado, comprei aqui, subiu, zerei. Depois eu comprei de novo, fiz um médio para frente e o mercado só rompeu barreiras para cima, tá? E aí dando lucratividade. Ainda tem previsibilidade de alta, tá? Na verdade o movimento é até essa máxima aqui, ó, até a região de 72.387, tá?
até aí ainda, tá? Então pode ser ainda que dê um movimento de alta muito bom. Aldeia USD, sim, eu fiz algumas operações no Aldeia USD e foram perfeitas, foi na máxima, foi no alvo a operação do Euro USD, tá? Comprado aqui, stop aqui e o movimento veio aqui nessa região, beleza? Tranquilo? Agora eu não sei o que pode acontecer um pullback e ele volta novamente para atingir lá o primeiro alvo de Fibonacci, tá? Aí ele faz um pullback e vai buscar o segundo alvo de Fibonacci, mas isso ainda é muito precoce, né? Vamos dizer assim, vamos monitorando aí, beleza? Então esses são os movimentos aí e é isso. Deixa eu ver como é que faz para encerrar aqui.